sou Jaime Rocha, eu não sou mudo, eu sou infectologista, sou clínico geral também, eu trabalho com medicina de viajantes, fui certificado pela Sociedade Internacional, e só por morar em Curitiba já estou credenciado para falar de influenza há muitos anos, e a gente vai tentar discutir alguns aspectos também da parte de prevenção e outros assuntos ligados à influenza. A influenza é uma das doenças que serve para mostrar a importância da questão viajantes, né? As primeiras pandemias que a Ju mostrou, de H1N1, no início do século passado, elas levavam, em média, 10 anos para circular o globo. Hoje, as pandemias circulam o globo no mesmo ano. Tá? Então, é muito importante, eu vou até reforçar um conceito que a Ju falou, bem importante, das mutações. Então, são mutações drift e shift, são mutações leves, não a ponto de mudar totalmente a cepa, ou mutações mais severas do vírus, a ponto de mudar totalmente a cepa. A gente tem que lembrar uma coisa antes de começar a falar desse surto atual. Influenza sempre é grave, sempre foi grave. Antes de 2009, era difícil um médico no Brasil acreditar que influenza matava alguém, porque a gente não via, a gente não tinha recurso diagnóstico e acabava não vendo isso. Mas sempre foi grave. Lembre-se o seguinte, as pessoas no Brasil têm às vezes o hábito, principalmente na região sul, de dizer eu estou meio gripado. Não existe meia gripe. Uma meia gripe é um resfriado inteiro. Tá? Então, resfriados são outros vírus. Rinovírus, adenovírus, coronavírus e outros vírus mais. Influenza é sempre grave, é súbito, é febre alta, é tosse, é comprometimento sistêmico, podendo complicar. A gente sabe de muito tempo que influenza, geralmente, todo ano, mata cerca de 2 adultos jovens saudáveis para cada 100 mil e mata cerca de 800 pessoas que tenham cardiopatias, pneumopatias por 100 mil. Então, todos os anos, independente de surtos, pandemias e outras coisas mais. Colocado isso de uma forma bastante simplista, a Ju já levantou a bola para a questão vacina. Realmente, a rede de monitoramento do mundo e vigilância serve cada vez para a gente sofisticar mais, mas nós sempre estamos atrasados. Nós sempre estamos olhando o surto do ano passado para tomar a decisão da vacina do ano que vem. Então, a gente está sempre um ano quase com delay. Já existe uma sofisticação em que a vacina do hemisfério norte é diferente da vacina do hemisfério sul. Então, é claro que o vírus pode estar circulando de forma igual nos dois hemisférios, daí acaba tendo uma coincidência da vacina igual, mas normalmente há uma pequena diferença, porque as redes de vigilância do hemisfério norte e sul mostram para a gente a predominância de uma cepa sobre a outra. Quando a gente fala de cepa, isso sempre gera muita confusão. E quando você fala em H1N1, todos são H1N1. Assim como se a gente falasse ser humano, todos somos seres humanos. Mas japonês é diferente do negro, que é diferente do caucasiano, que é diferente do brasileiro. Mas todos nós somos o mesmo padrão genético macro. As diferenças, a menos que a gente comece a ter grandes diferenças, daí você começa a classificar diferente o vírus. A vacina, ela inicialmente nasceu como monovalente. A primeira vacina foi só contra H1N1, depois entrou H1N1 e H3N2, depois entrou uma cepa B e agora está entrando uma segunda cepa B. Por quê? Porque o gráfico mostra que B vem ganhando uma importância e tem um período epidemiológico diferente. A curva que a Ju mostrou normalmente é bem isso, sobe e cai. Historicamente, o tempo de duração é de 8 semanas, entre começar e acabar. Só que questões climáticas têm mudado muito isso. Pode ficar mais longo, menos longo. De novo, uma questão global de toda a mudança que a gente faz. Essa mudança fez com que também a gente às vezes tivesse um primeiro pico de A e um segundo pico leve de B, e por isso que B vem ganhando importância. De 2009, 2010 para cá, isso ganhou uma importância, uma notoriedade maior, e só se fala em H1N1, e o mote desse ano, o H3N2, tem muito a ver com um vírus que já circulava muito e acabou tendo pequenas mudanças, mas o suficiente para diminuir a eficácia de vacina. Um detalhe bem importante da gente falar de vacina. Quando eu vacino a mim mesmo, eu quero proteger a mim. Mas quando eu vacino toda uma população, a gente está fazendo o que a gente chama de proteção de rebanho. Imagine por um segundo que você não pode receber a vacina, mas todas as pessoas em volta de você receberam a vacina. Você acaba tendo uma proteção, porque circula menos vírus. Isso vale para a eficácia também da vacina. É diferente de imunidade de rebanho, em que você transmite a imunidade para a pessoa. Proteção de rebanho, você está protegendo quem não está imune. Imunidade de rebanho, a gente acaba tendo, por exemplo, nas vacinas pneumocócicas, que a gente vai ter que discutir junto com influenza. As pessoas sabem que, depois de influenza,
O H1N1, H3N2, o B, ele destrói todo o epitélio respiratório e as pessoas colonizadas, principalmente por pneumococo, têm mais chance de doença invasiva, assim como Staphylococcus aureus também. Aí a importância do paciente de risco fazer a vacina de influenza, mas também lembrar da vacina antipneumocócica. Tenho certeza que a Roberta com o pneumo vai acabar discutindo a concomitância das duas coisas também. Existe um monitoramento, é claro, do vírus influenza, mas a gente tem que monitorar todas as síndromes respiratórias agudas graves. Porque a gente começa a ver outros vírus surgindo, outras bactérias surgindo e assim por diante. Sem falar em resistência de tratamento. Hoje, o padrão de tratamento dos vírus influenza são enzimas que inibem a neuraminidase, o N. O H é a hemaglutinina e o N é a neuraminidase. A neuraminidase é o único ponto que a gente tem atuado no momento. Existem drogas experimentais ainda atuando em outros pontos, e a gente vem tendo alguns vírus já criando resistência também. A gente vai precisar de dados depois para ver se não houve falha em alguns tratamentos por questões de resistência. Essa questão de pequenas mudanças e uma taxa de cobertura ruim não deve fazer as pessoas botarem a vacina em descrédito. Porque a vacina, tradicionalmente, mesmo quando tem uma cobertura muito boa, ela gira em torno de 60% a 70% de eficácia. Entenda que essa eficácia aumenta para pessoas mais jovens e mais saudáveis e é menor para pessoas menos protegidas ou mais imunossuscetíveis, idosos, crianças e outros grupos. Ainda assim, nós estamos pensando em coletividade, nós estamos pensando em todo o grupo, e não somente no indivíduo. Isso que é, às vezes, difícil para as pessoas também pensarem. A gente tem que lembrar que as redes de monitoramento são muito interessantes, mas elas são reativas, é depois que o caso aconteceu. Existem vários trabalhos de várias universidades americanas, já replicado pelo resto do mundo, que a rede de monitoramento do Twitter e do Facebook, quando começa a aumentar o número de hashtags gripe, hashtag Tamiflu, hashtag influenza, hashtag mal-estar, você sabe que está começando o surto naquela região, com uma assertividade muito alta, e mostrando que realmente a gente tem que entender melhor como funcionam as mídias sociais para detectar esses surtos e também ajudar a controlar. Lembre-se que a gente falou de vacina, mas a gente está esquecendo de falar de uma situação bem simples. Higiene de mãos. Tá? O influenza, por muito tempo, a gente pensou que era transmitido somente por gotículas. Mas ele é transmitido principalmente por mão e também gotículas. Vou dar um exemplo bem simples. Aqui em Curitiba, em 2009 e 2010, faltou álcool gel na cidade. Era consumo exagerado, né? Todos viramos alcoólatras de repente. Todo mundo consumindo álcool em altas quantidades. E como benefício caiu conjuntivite, diarreia, meningites virais e outras situações. Isso mostra para a gente um benchmark de que nos anos seguintes, meningite, conjuntivites, virais e outras coisas voltaram. Nós só lavamos a mão naquele momento que estávamos com medo da nossa própria saúde. Assim como o ano passado, por termos tido um inverno fraco, acabou sobrando vacina de influenza no estado e nas redes privadas. As pessoas acabam buscando a vacina somente depois que já está tendo surto ou depois que já houve óbitos. As pessoas têm que entender que entre vacinar e ter imunidade gera em média 2 a 4 semanas para quem nunca foi vacinado, 2 semanas para quem já foi vacinado. Então nós temos que ter todos esses conceitos em mente para poder tentar entender e frear realmente a gripe. Então lavar a mão, a higiene de tosse, a gente não deve tossir na mão e dar a mão para as pessoas, ter toalete, sim, e a questão de vacinação em massa. A vacinação deveria ser universal. Todas as pessoas com mais de 6 meses de idade, sem reações alérgicas graves no passado, deveriam fazer a vacina. No Brasil, nós só temos a vacina feita de forma intramuscular, não temos a intranasal, então acaba sendo uma imunidade sistêmica e humoral ligada um pouco à mucosa, mas muito mais sistêmica. Para fechar esse assunto, a gente tem que lembrar que influenza, como eu falei, mata jovens, e muitas vezes é ele direto, né, as lesões pulmonares, e acredito que a Roberta vai entrar nesse assunto, ou a sequência dele na melhora, vindo do pneumococo ou estafilococcus fazendo infecções bacterianas. Não adianta dar antibiótico para influenza, tem que fazer diagnóstico e dar antiviral. Não adianta dar antiviral para infecção bacteriana. Então, nós temos que ter uma microbiologia e uma biologia molecular à nossa mão, o que nem sempre é fácil, porque às vezes o custo ainda implica também o acesso a esses exames, mas eles vêm barateando cada vez mais e a gente acaba economizando recursos, internações, antibióticos, antivirais, usando na pessoa certa. Influenza, para fechar, saiba o seguinte, haverá outras pandemias. Sempre houve. A média é entre cada 10 a 40 anos, tá?
esse ciclo vem ficando um pouquinho mais curto, então está mais para 10 do que para 40 anos. Por quê? Num primeiro momento, quando chega um vírus novo, chegou o H1N1 2009, ninguém tem imunidade. Todo mundo está suscetível, não tem vacina. Ou seja, o número de pessoas suscetíveis é enorme, a transmissibilidade vai ser alta, eu não tenho vacina, só sobra lavar a mão e higiene. No ano seguinte, você já tem um número de pessoas que ficou protegida, proteção natural, pós-doença, você normalmente já desenvolveu a vacina, e então você acaba tendo um número menor, e no ano seguinte menor, e menor, e menor. Isso cria pressão seletiva também nos vírus. Essa pressão seletiva vai acontecendo e também podem acontecer as mutações randômicas que acontecem na natureza. Entre H, vai de H1 a H15, e o N vai de N1 a N9. Pode fazer todos os arranjos possíveis, a grande maioria não circula em humanos, mas muitos circulam em humanos e muitos circulam em cavalos, suínos e aves. Muitas vezes, o que acaba acontecendo, por exemplo, H1N1 é o exemplo da gripe chamada suína. No suíno ocorreu a conjunção de um vírus que estava no humano, vírus de outros, provavelmente do próprio suíno, que acabaram trocando o material genético e surge uma nova forma de influenza. Isso tem acontecido sempre, acontece em quadros de H7N2, que é uma influenza aviária importante ainda na Ásia. A gente teve uma ameaça grave do H5N1 alguns anos atrás, que acabou não ocorrendo, porque entre ocorrer a mutação e ele se adaptar no ser humano, e de um ser humano conseguir fazer a transmissão para o outro, são passos diferentes. Então, às vezes eu pego do animal, mas não consigo transmitir para outro humano. Isso explica porque, às vezes, os vírus ficam contidos num continente. O continente asiático costuma ser o exemplo mais comum. E também começam a misturar os outros vírus, como SARS e outros vírus mais que estão surgindo por aí dentro de uma saúde global que a gente vem discutindo cada vez mais. Eu acho que com isso a gente pode passar mais especificamente para o tratamento e a ventilação e todo o suporte necessário para os pacientes com a Roberta, e depois a gente volta para discutir um pouco mais. Muito legal, acho que, obrigado, Jaime. Dentro da abordagem que a gente está procurando aqui no Global Health League, é realmente trazer esses conceitos de One Health, né? E esse olhar sobre a veterinária, sobre a biologia, no objetivo de construir um entendimento de saúde única, ele é fundamental mesmo para que a gente consiga até ter certa previsibilidade dentro dos outbreaks que acontecem não só no H1N1, na influenza, mas acontecem em outras doenças. Um outro conceito que eu gostei muito, que você colocou, foi na questão, se a gente observar, isso também aconteceu aqui no Brasil, de certa forma, com o Zika, né? Um ano, 2 anos atrás, a gente teve um novo Zika aqui no Brasil e, de repente, começou a aparecer microcefalia pra caramba. E hoje a gente está observando que as repercussões, elas não são mais tão grandes, porque boa parte dessas pessoas lá do Nordeste, principalmente, já estão imunizadas porque foram picadas, tiveram Zika e depois tiveram filhos, e os filhos não estão desenvolvendo microcefalia porque teve essa imunidade prévia, né? E assim, eu acho que os conceitos de Global Health, One Health, eles têm que ser cada vez mais incorporados na nossa dinâmica, para não ficar só dentro da medicina, não ficar só dentro da veterinária, não ficar só dentro da biologia, e a gente começar a trabalhar isso como um todo mesmo. Eu acho que a medicina de viajante, a produção de proteínas animais, principalmente, elas têm repercussões enormes na saúde humana, né? Então, é realmente muito interessante a forma como você abordou isso. Obrigado. Realmente a questão do que você está comentando é importantíssimo, porque as pessoas têm que entender que alguns vírus são um pouco mais estáveis, né? Então, o vírus da hepatite B, ele está estável há muito tempo. O vírus do HIV, ele não é tão mutante assim, tá? Agora, vírus de influenza, altamente mutante. Se a gente não achar uma vacina que pegue uma proteína em comum, nós vamos continuar tendo a necessidade da vacina anual. Essa é uma pergunta que as pessoas dizem, mas por que todo ano tem que ter vacina? Porque essa vacina gera uma imunidade parcial, normalmente com uma duração máxima de 6 a 8 meses, e acaba caindo os títulos de proteção, sem falar nas variações
variações que acontecem de um ano para outro. Ah, mas o ano passado foi a mesma vacina desse ano, preciso fazer de novo? Precisa, porque os títulos de proteção provavelmente são baixos. Então, existe tentativas de desenvolver novos modelos de vacina que vão mais para a raiz. Se a gente achar, eu criei uma vacina, eu costumo brincar o seguinte, eu vou criar uma vacina contra atropelamento, tá? Por exemplo, no Brasil, seria importante ter uma vacina contra Ford, Volkswagen, Fiat, que são os carros mais prevalentes. Mas você ainda pode ser atropelado por uma BMW, assim por diante. Agora, se você achar uma vacina que proteja atropelamento de qualquer veículo com rodas, você protege bicicleta, Kombi, caminha. Então, a gente tem que achar uma situação em comum entre um vírus, às vezes, e aí isso não é tão simples assim de gerar imunidade.